ou de tecidos dos próprios pacientes adultas? Só se pode saber pesquisando mais. O debate interessa a todos os médicos, no Brasil e no mundo. O Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação contra a pesquisa com células-tronco. A ação tem apoio de grupos religiosos. Os cientistas estão apreensivos. E o Bom Dia vai mostrar também o colapso dos hospitais públicos do Piauí. Sobram pacientes, faltam médicos e os poucos que atendem admitem falhas. Se passa de 50 pacientes no plantão, você está despachando os pacientes. Um dia depois da denúncia, novos flagrantes de bingos clandestinos funcionando em São Paulo. Jogadores foram presos e autuados como coautores no crime de jogos de azar. O príncipe do Reino Unido na frente de batalha no Afeganistão. O exército britânico já traçou um plano para retirar Harry do combate. E mais, as músicas de torcidas que sacodem as arquibancadas de todo o Brasil. Você vai conhecer como tudo começou e quem são os compositores que contagiam os estádios. Células-tronco. Os cientistas se dividem. Uns defendem as pesquisas com embriões, achando que só as células-tronco embrionárias são potentes para curar doenças graves. Outros acham que elas podem causar rejeição. Melhor a pesquisa com células-tronco adultas. Os grupos religiosos são contra a pesquisa com embriões, mas a lei que a permite impõe restrições. Não são todos os embriões que podem ser pesquisados. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se essas pesquisas devem continuar. Existe uma ação legal contra elas. Vamos a São Paulo falar com a Mariana Godoy. Mariana, é a ciência de um lado e o parecer jurídico do outro. E a decisão da Justiça, Renata, é quem vai determinar o futuro das pesquisas na área de genética por aqui. Os cientistas brasileiros têm conseguido bons resultados com células-tronco adultas, mas muitos dizem que é fundamental pesquisar as que vêm de embriões, porque são mais versáteis. Já quem é contra esse tipo de pesquisa diz que as células embrionárias podem ter efeitos colaterais perigosos. Células-tronco injetadas diretamente no coração. Adotado pela primeira vez no Brasil pelo INCOR de São Paulo, o procedimento cirúrgico faz parte de uma grande pesquisa coordenada pelo Ministério da Saúde. Uma alternativa revolucionária que pode dar vida nova para quem está sem saída. Há 2 anos, mais de 300 voluntários estão sendo tratados com a técnica. Estudos ainda preliminares mostram que artérias e músculos cardíacos começam a ser regenerados pelas células-tronco. Vítima de um grave problema circulatório no coração, seu Luiz só recuperou a esperança quando decidiu participar da pesquisa. Desde o ano passado, está sendo tratado com a nova técnica. Antes eu tinha falta de ar. Eu ia subir escada, sentia falta de ar, não conseguia andar, doía as pernas. Hoje eu já não sinto mais nada, estou fazendo até caminhada já. Além de tratar doenças cardiovasculares, médicos brasileiros estão testando o uso de células-tronco no combate a diabetes, doenças neurológicas e lesões na coluna vertebral. Os primeiros resultados deixaram os médicos animados, embora as pesquisas ainda estejam em andamento. Em todos os estudos estão sendo usadas células-tronco adultas e a comunidade científica acredita que as células-tronco embrionárias possam ser ainda mais eficientes. Cardiologista do Laboratório de Genética do Instituto do Coração, o Dr. Goldak explica que, embora ainda estejam no começo, as pesquisas com células embrionárias já mostram um caminho promissor. Nós sabemos sim que essas células-tronco agora embrionárias teriam um maior potencial de regeneração dos tecidos, de se diferenciarem, de se transformarem, seja em vasos sanguíneos, seja em músculo cardíaco ou em qualquer outro tecido que se queira tratar com as células-tronco. Mas esse é um ganho potencial, teórico, mas que eu acredito deva ser explorado pelas pesquisas com células-tronco. O uso de embriões humanos em terapias e pesquisas foi autorizado em março de 2005 pela Lei de Biossegurança, mas com restrições. Só podem ser usados embriões inviáveis ou congelados há pelo menos 3 anos, e sempre com o consentimento dos pais. 2 meses depois de promulgada a lei, o então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles,
entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele alega que a pesquisa com embriões fere o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. E completa: a vida humana começa na fecundação. Os religiosos têm o mesmo ponto de vista. Entre os cientistas, há os que concordam com essa posição e os que defendem que a vida só existe quando o embrião tem um ambiente favorável para se desenvolver e virar um bebê. A pesquisadora-chefe do Centro de Estudos do Genoma Humano defende o uso das células-tronco embrionárias, porque, segundo ela, um embrião com menos de 14 dias de desenvolvimento não tem atividade cerebral. A gente considera que uma pessoa morreu quando a atividade cerebral dela cessa. E tanto é que se doa órgãos nessa fase, quando o cérebro parou de funcionar, e todo mundo aplaude. Do mesmo modo, antes de 14 dias, o embrião congelado não tem nenhum resquício de célula nervosa. Para a pesquisadora, dependendo do estágio da doença, só as células-tronco desses embriões é que podem trazer a cura de doenças graves. Só as células-tronco embrionárias conseguem formar neurônios, células nervosas, e que são essenciais para tratar doenças como o mal de Parkinson, como pessoas que ficaram paraplégicos ou tetraplégicas porque tiveram lesões de medula, doenças como esclerose lateral amiotrófica. Já essa outra geneticista é contra a lei que permite o uso de embriões para se obter essas células. Segundo ela, pesquisas em animais mostraram que células-tronco vindas de embriões provocaram, por exemplo, a formação de tumores. Essas células-tronco embrionárias que vêm do embrião, elas não têm a menor chance de cura no presente momento, porque elas causam a rejeição. O DNA desse embrião, que é de outra família, é diferente do DNA desse paciente. Então, ela está causando só efeitos colaterais. A geneticista defende a pesquisa com as células embrionárias, mas sugere outro caminho para se chegar até elas. Se eu pegar e trabalhar com uma célula-tronco adulta, que vem da pele do próprio paciente doente, e transforma essa célula em embrionária, então mais potente, aí eu não vou ter a rejeição nesse paciente e vou ter só a cura do paciente. Quem já trata pacientes com células-tronco considera que se o Supremo Tribunal Federal proibir as pesquisas com as células embrionárias, o país só vai perder. Se nós pensarmos que em alguns países essa aprovação já existe e outros caminharão para essa aprovação, eventualmente nós estaremos privando uma população, nós, de pacientes brasileiros que, frente a algumas condições que potencialmente poderão se beneficiar da terapia com células-tronco, vão ter que procurar esse auxílio nestes países, quando eventualmente nós poderíamos oferecer isso, porque já temos uma massa crítica de cientistas, uma estrutura de pesquisa para que pudéssemos beneficiar esses pacientes, nós, da nossa comunidade, pacientes brasileiros, e eles vão ter que procurar isso no exterior. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade